Obrigado. Boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês numa tarde quente, né? De feriado. E para falar de um tema que eu julgo talvez ser um pouquinho polêmico, né? Porque hoje em dia nós precisamos pensar na odontologia como uma odontologia integrada. A odontologia ela deixou por muito tempo de ser uma área separada por especialidades. E hoje um conceito de odontologia multidisciplinar ele é muito forte. E hoje, dentro desse conceito multidisciplinar, eu considero a periodontia como chave dessa integração entre as especialidades, porque deveria ser a primeira linha de análise dentro de um planejamento estético funcional. Por dois motivos muito simples isso. Primeiro, para a gente poder avaliar o que tem de essência no tratamento periodontal, que é a possibilidade de melhorar a saúde bucal do paciente. Mas, em segundo lugar, a gente avaliar as possibilidades de uma equalização de margem gengival antes de finalizarmos o tratamento, por exemplo, com um laminado cerâmico. Então, essa análise periodontal ela tem que vir logo de cara, porque hoje, basicamente, nós temos um novo protagonista na história, que é a estética. Então, hoje o paciente ele procura um resultado bonito antes de qualquer coisa. E quando você para analisar o momento que nós estamos vivendo hoje da odontologia, dentro de uma fase de modismo, onde, por exemplo, os laminados cerâmicos estão muito em alta, com a proposta, muitas vezes, de deixar o sorriso perfeito, nós não podemos nos esquecer dessa frase. Então, se tem uma mensagem que eu gosto de deixar, sempre é essa frase. Todo planejamento estético funcional, ele obrigatoriamente deveria passar por uma avaliação periodontal prévia. Nesse sentido, para a gente avaliar as possibilidades de resgatar a saúde bucal e avaliar as possibilidades de, talvez, ter uma indicação, uma possível indicação de uma cirurgia plástica periodontal para equilibrar essas margens gengivais em todos os sentidos. Essa ideia de que laminado cerâmico deixa sorriso perfeito, essa é uma ideia que não é correta. Porque, basicamente, o que nós estamos vendo hoje é um desrespeito muito grande com as bases biológicas da periodontia. Por exemplo, laminados cerâmicos sendo colocados em cima de recessão gengival. Laminados cerâmicos sendo colocados em dentes com erupção passiva alterada. E a gente está perdendo a possibilidade de extrair o máximo de resultado daquele caso, muitas vezes. Então, a gente precisa começar a avaliar as possibilidades. Não estou dizendo que todo caso vai ter uma indicação de uma cirurgia plástica periodontal. Mas a gente precisa avaliar a possibilidade de ter uma cirurgia para poder equilibrar um pouquinho essas margens antes de finalizar os nossos casos, por exemplo, com um laminado cerâmico. Esse exemplo aqui, ele sintetiza muito esse bate-papo nosso, de uma paciente que me procurou com uma queixa de que o sorriso dela estava comprometido e queria resolver o caso dela com laminados cerâmicos. Agora, a gente consegue imaginar uma boca dessa sendo tratado somente com odontologia restauradora, a catástrofe que isso ia virar. Por quê? Porque nós temos recessões gengivais, nós temos lesões cervicais não cariosas, nós temos dentes com erupção passiva alterada, e nós precisamos equilibrar isso aqui primeiro de uma forma muito completa, para que a gente consiga extrair o máximo de resultado desse caso. Independente se o paciente mostra ou não as margens gengivais no movimento do sorriso. Então, partir para manobras de cirurgia periodontal, sendo colocado aqui, por exemplo, manobras de recobrimento radicular, manobras de aumento de coroa clínica estético, para depois a gente finalizar o caso com laminado cerâmico e aí sim extrapolar o máximo de resultado desse caso. E o principal disso tudo, sucesso a longo prazo, porque, infelizmente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Bons resultados não é difícil de atingir. O mais complicado é por quanto tempo esse resultado vai se manter. Então, a gente precisa começar a equilibrar o nosso planejamento e ter um planejamento um pouco mais completo, guiando as técnicas de cirurgia plástica periodontal para quando tem indicação. Por exemplo, manobras de recobrimento radicular, recessão gengival, é um problema que todo mundo que está dentro desse evento aqui vai passar por isso. Então, eu escuto muita gente falar, mas eu não trato paciente com sorriso com recessão gengival. Como não trata? A prevalência da recessão gengival em pacientes de média idade, em 30 a 40 anos de idade, é de 90%. 100% dos pacientes entre 40 e 49 anos de idade já tem uma recessão em boca pelo menos de 1 milímetro.
Então não existe dentista que não trate paciente com recessão gengival, não existe. E o que a gente percebe com essas revisões sistemáticas que a gente está vendo aqui é que a prevalência da recessão, ela aumenta com a idade, e quanto mais velho a gente fica, maiores são os dentes afetados e mais longas são as recessões. Outro problema sério, recessões que não são tratadas, elas vão evoluir ao longo do tempo. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é uma revisão sistemática do nosso amigo Chambroni, que publicou isso aí em 2015, já há um bom tempo. Acabou aquela historinha de que o paciente tem uma recessão de 1 milímetro, vamos acompanhar. Você vai acompanhar ela progredir, porque ela vai evoluir ao longo do tempo. Então, quanto mais cedo a gente trata, melhores são os resultados, mais previsíveis são os resultados. Então, a gente precisa começar a pensar na avaliação periodontal prévia de uma forma um pouco mais completa. Esse aqui é um exemplo de um paciente meu que em 2015 não quis fazer o procedimento. Em 2017 ele voltou com uma situação muito pior, a previsibilidade já começa a cair, mas a gente ainda tem como tratar. Mas a dica que fica é, recessões não tratadas vão evoluir ao longo do tempo. Então vamos diagnosticar de forma correta para a gente poder tratar isso de uma forma mais completa. E hoje, inclusive nas manobras de recobrimento radicular, por exemplo, nós temos aí a possibilidade de agregar materiais, instrumentais e insertos, por exemplo, que nos ajuda muito no procedimento e que me traz um pouco mais de previsibilidade. Por exemplo, um caso como esse de recessão gengival no canino e uma lesão cervical não cariosa aqui na região de pré-molar. Né? Nós acabamos de ver a palestra do PV aqui falando sobre envelhecimento precoce bucal, que a lesão cervical não cariosa hoje é uma doença, uma alteração, né, que acomete aí praticamente 100% da população. Então isso é nosso dia a dia. E a gente tem como melhorar os quadros, principalmente de restaurações em lesões cervicais não cariosas, associadas à manobra de cirurgia, com o uso, por exemplo, de um piezo, para dar um acabamento naquela margem sem danificar a margem gengival, para que eu possa criar a situação ideal para fazer, por exemplo, uma manobra de recobrimento radicular. Então isso é importante. São instrumentais, são insertos que facilitam muito a nossa vida. Né? Então nesse caso aqui, por exemplo, de restauração de uma lesão cervical, obviamente que não é o intuito aqui a gente falar de protocolos restauradores. Mas o importante aqui é que eu estou fazendo uma restauração previamente a uma cirurgia de manipulação tecidual. Eu preciso de um instrumento que me ajude a preservar a integridade dessa margem gengival. E hoje o nosso aparelho ele tem essa função de você, por exemplo, fazer um término de preparo cervical que não vai danificar a tua margem gengival, uma margem gengival que daqui 2 minutos ela vai ser elevada, ela vai ser descolada do dente para que eu possa fazer minha manobra de recobrimento radicular. Então isso é importante. Um instrumental que me prepare, por exemplo, para não perder tempo, para poder ser mais rápido no meu procedimento. Carol, eu não tenho a menor noção do tempo, tá? Se me fala. Então tá bom. E aqui, posteriormente a esse acabamento, olhem a integridade da margem gengival. Agora eu posso partir para a minha manobra de recobrimento radicular sem nenhum problema, porque minha margem está íntegra. Eu não corro o risco, por exemplo, de lesionar essa margem gengival. Eu não corro o risco de ter uma ruptura no momento da minha tunelização, por exemplo. Para que aí sim eu consiga realizar o meu protocolo de forma conjunta e ganhar o que nós temos de mais valioso, que é o tempo. Né? Quando eu consigo otimizar o meu tempo, para mim é muito bom, para o meu paciente melhor ainda. Tá? E assim a gente consegue realizar os 2 procedimentos concomitantemente. Qual era a nossa dúvida no passado? O que distancia tanto a cirurgia periodontal da odontologia restauradora? É simplesmente o tempo
Por quê? Porque procedimentos periodontais, mucogengivais, demandam tempo de cicatrização. E essa é uma dúvida muito frequente, né? Quanto tempo depois de uma cirurgia mucogengival eu posso partir para uma restauração, por exemplo, cervical, ou para um laminado cerâmico, ou para uma faceta de resina composta? Hoje é possível nós fazermos isso de forma concomitante, com os instrumentais que nós temos à nossa disposição. A mesma coisa acontece aqui, na cirurgia de aumento de coroa clínica, por exemplo. A cirurgia de aumento de coroa clínica, por exemplo, eu trago aqui para vocês um esquema de do protocolo clássico do aumento de coroa, né? Que é você sondar para distinguir ali onde é que está a margem gengival, a relação da margem gengival com a junção cemento-esmalte, um protocolo básico. Porém, hoje nós não temos na literatura um protocolo de aumento de coroa clínica que seja baseado em evidência. Não existe. E por que não existe? Porque nós temos ainda vários questionamentos que não existe consenso entre os autores. Por exemplo, o design ideal de um retalho. Não se sabe qual é o melhor design, não se sabe quanto de osso ainda, não se tem consenso de quanto de osso eu vou remover. E principalmente, como a fase de cicatrização ela deve ser gerenciada no momento da associação, por exemplo, com a odontologia restauradora. E essa é uma pergunta que eu faço para vocês. Quanto tempo depois de uma cirurgia de aumento de coroa clínica eu posso fazer um laminado cerâmico? Tem dentista que fala 45 dias, tem dentista que fala 3 meses, tem dentista que fala 6 meses. E eu tenho artigos científicos que falam as mesmas idades e até 1 ano. Quem é que está certo aqui? Se nós praticamos uma odontologia baseada em evidência, qual das evidências eu vou seguir no meu dia a dia clínico? Ninguém está errado. Todo mundo tem um protocolo aqui. E outra coisa, trabalhar em diferentes situações em relação à mudança de protocolo da técnica. Por exemplo, avaliar a possibilidade de você fazer um aumento de coroa clínica usando um laser ou um bisturi eletrônico, que é uma realidade hoje. São instrumentais que facilitam a nossa vida. Então, hoje, nós temos algumas variações técnicas que giram em torno do momento que eu faço a minha gengivectomia, da forma com que eu faço a minha gengivectomia e, principalmente, a minha osteotomia, que são os 2 momentos do protocolo que eu posso ter uma alteração aqui de técnica. E, hoje em dia, a gente pode trabalhar em função de uma gengivectomia com bisturi eletrônico ou com bisturi convencional, mostrando benefícios disso tudo. Nós estamos para publicar agora, esse ano, o primeiro estudo clínico randomizado que comparou o comportamento de margem gengival usando bisturi eletrônico e bisturi convencional. Não existia essa resposta. E quando a gente falava para os periodontistas mais antigos, a gente usava bisturi eletrônico, eles ficavam loucos, né? É um crime, isso não pode, vai necrosar a gengiva, vai causar alteração pulpar. Bobagens que não têm o menor embasamento científico. Então, a gente resolveu provar isso, né? Porque hoje essa ferramenta faz parte do nosso dia a dia. Então, nós fizemos um estudo clínico randomizado em boca dividida, metade bisturi eletrônico, metade bisturi convencional, e vamos acompanhar o comportamento dessa margem gengival nos períodos médios aí de cicatrização. Até 6 meses, que é a média geral dos artigos, né? E o que a gente pode perceber nesse trabalho aqui? Que quando a gente trabalha com bisturi convencional aqui no grupo controle, o comportamento da margem gengival, por exemplo, aqui no incisivo central, ele é muito discreto no momento da cirurgia e 6 meses depois. Ou seja, essa margem gengival ela pode se alterar um pouquinho por conta do processo cicatricial, mas no final de 6 meses ela vai chegar naquela mesma medida que nós deixamos no momento da cirurgia. O que significa isso? Significa que eu posso sim trabalhar com a odontologia restauradora no mesmo momento da cirurgia. Ela não vai mudar de lugar. E com bisturi eletrônico a mesma coisa. O comportamento da margem é o mesmo. Então, tanto faz você trabalhar com bisturi eletrônico ou bisturi convencional. Agora, qual é o benefício do bisturi eletrônico? Você alterar o protocolo em casos que você tenha a associação da cirurgia periodontal com a odontologia restauradora, por exemplo. Porque eu posso, por exemplo, fazer uma gengivectomia com bisturi eletrônico, não ter sangramento,
e no mesmo dia fazer os preparos e cimentar os laminados. Claro que é um protocolo que exige aí um certo cuidado, e existe um protocolo técnico para isso, que tem que ter um envolvimento com os instrumentais, por exemplo, um piezo, com a odontologia digital, por exemplo, a gente precisa de um escaneamento de uma fresadora. Então, existem protocolos para isso, mas hoje é possível. E a dúvida que ficava na cabeça é, essa margem gengival vai mudar de lugar? Hoje eu afirmo que não. E não sou eu dizendo, são os resultados do nosso trabalho, mostrando que ela não vai mudar de lugar. Então, a forma com que nós vamos fazer a osteotomia também muda muito o nosso protocolo. Por quê? Porque quando eu lanço mão, por exemplo, da tecnologia da CV-Dentos, onde eu tenho possibilidade de fazer uma osteotomia flapless, sem abrir o retalho, a minha cicatrização ela é muito mais precoce. O conforto do pós-operatório é muito maior para o meu paciente. Então, isso acaba melhorando muito os nossos resultados. Então, em termos de osteotomia, nós tínhamos uma série de opções aqui para trabalhar, tanto de forma aberta quanto de forma fechada, e que hoje em dia isso aqui já não é mais uma opção. Quem faz osteotomia flapless ainda com isso aqui, tem que ir para o fisioterapeuta depois que não aguenta de dor na mão, para fazer uma boca toda. E hoje nós temos possibilidades um pouco mais interessantes, e mostrando benefícios também da cirurgia flapless. Porque a cirurgia flapless, em termos de acompanhamento depois de um ano, ela não tem diferença nenhuma de resultado da cirurgia aberta. Mas é muito mais previsível, é muito mais rápido o procedimento e para o paciente é muito mais confortável. Então, vale a pena. Então, hoje o protocolo que nós usamos é utilizar a gengivectomia com bisturi elétrico e a osteotomia com o piezo, o que facilita muito o meu procedimento. É mais rápido, menos doloroso, porque também no nosso estudo clínico nós levamos em consideração também a perspectiva do lado do paciente. Então, 92% dos pacientes relataram que do lado do bisturi eletrônico e do piezo teve menos desconforto do que o lado com o bisturi normal, e 8% não relataram diferença nenhuma. Então, existe realmente uma diferença estatística interessante, onde o nosso protocolo ele acaba sendo baseado nesse tipo de equipamento. Então, hoje nós podemos realmente comprovar cientificamente um protocolo técnico em relação à associação da odontologia restauradora com a cirurgia plástica periodontal, né? Por exemplo, esse caso que mostra esse protocolo, um caso de um paciente bastante jovem, que tinha a indicação ali de fazer um aumento de coroa clínica e depois, posteriormente, os laminados cerâmicos. Um caso que eu tive o prazer de fazer junto com o meu querido amigo Felipe Valverde, que vai também estar aqui com vocês. E era um caso bastante previsível, onde eu não tinha muita alteração de posicionamento de margem, eu ia trabalhar em função de distância biológica, ou seja, minha margem gengival tinha que estar em função da junção cemento-esmalte. Então eu não precisaria obrigatoriamente, por exemplo, de uma guia periodontal. Eu poderia fazer essa cirurgia sem guia. E foi dessa forma que nós fizemos, porque percebam só a diferença de posicionamento de margem entre incisivos centrais, entre incisivos laterais e principalmente os caninos. E esse é o protocolo técnico mais atual que nós recomendamos para você conseguir atingir esse resultado de uma forma mais precoce. Legal. Eu falei, eu fiz com o Dr. Paulo Cano, assim, e é excelente. A única coisa que esquisita é o cheirinho, mas de resto... De resto, o benefício é muito grande. É muito grande. E quem faz aumento de coroa clínica sabe. O tempo que você demora na escultura do zênite gengival com uma microtesoura
É absurdo. E com bisturi eletrônico isso é muito mais rápido. Muito mais rápido. E a gente consegue perceber, né, o ossinho saindo ali de dentro do sulco gengival, mostrando como é eficiente essa técnica de osteotomia sem a abertura de retalho. Olha lá. A gente consegue ver o ossinho saindo. Está terminada a cirurgia. É uma cirurgia que a gente demoraria aí 45 minutos, 1 hora, e que hoje você consegue fazer em 20 minutos. Tá? O conforto que isso aqui traz para o paciente é muito grande. Agora, se nós partíssemos, por exemplo, para um protocolo de associação com a odontologia restauradora, no momento do aumento de coroa com bisturi eletrônico, eu já posso fazer os preparos, porque eu não tenho sangramento ali naquele momento. Então eu faço os preparos e já faço o escaneamento. Feito o escaneamento, as minhas peças vão para o design, né? Para a minha fresadora, vai fresar essas peças, o meu protético ele vai maquiar aquilo tudo, e eu posso cimentar isso em boca com isolamento absoluto, e depois de todas as peças cimentadas, a minha referência para a distância biológica agora, ao invés de ser a junção cimento-esmalte, é o término do meu laminado. E aí eu posso abrir o retalho para fazer uma osteotomia com os laminados já cimentados, ou eu posso fazer a osteotomia flapless em função do término do laminado. Ou seja, eu consigo fazer o protocolo completo de cirurgia periodontal e laminado cerâmico no mesmo dia. Obviamente que isso não é um protocolo ainda baseado em evidência. Os primeiros estudos, um deles foi esse que eu mostrei para vocês, que está para sair. Nós estamos agora construindo a evidência da alteração desse protocolo, por isso que eu ainda não posso mostrar totalmente aqui de forma, né, profissional, porque ainda é empírico, mas a gente consegue associar o resultado completo, praticamente na mesma sessão, ou às vezes de um dia para o outro, ou seja, trabalhar com a odontologia restauradora e com a cirurgia periodontal de uma forma precoce, trazendo o resultado que a gente espera. Então, esse é o benefício, por exemplo, de nós utilizarmos equipamentos de qualidade, equipamentos diferentes que a gente tem hoje disponíveis no mercado, como o bisturi eletrônico e esse equipamento do piezo que eu queria mostrar para vocês. Tá? Bom, pessoal, queria agradecer a presença de todos. Fica aqui os meus contatos, meu agradecimento. E qualquer coisa eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigado.